Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E a nossa viagem de hoje é para um país da Europa, mas que não é um dos primeiros em que os estudantes costumam considerar para fazer intercâmbio. O João Pedro, entrevistado deste episódio, foi para lá e recomenda muito, tanto o país quanto a universidade onde ele estudou. E ele vai nos contar tudo agora. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Eu estou aqui com... Aqui não, ele está lá em Chapecó, a gente está nesse tempo de quarentena, né, trabalhando de home office, e o João Pedro Pellicer Stakonski, aluno da administração empresarial aqui da UDESC, está na casa dos pais dele em Chapecó conversando com a gente pela internet, né? A gente está tendo que se adaptar nesses tempos de coronavírus aí com home office. Tudo bem, João Pedro? Obrigado por participar do podcast. Tudo certo, um abraço para o pessoal que está ouvindo o podcast, é um prazer estar conversando aqui, participando do programa. João Pedro, você foi no semestre passado, né, 2019-2, é isso, para um país que não é tão comum, assim, pelo menos aqui entre os estudantes da UDESC que fazem intercâmbio, procurarem, né? Tem muita gente que vai para a Alemanha, tem gente que vai para Portugal, Espanha, França, alguns vão, Itália, mas você foi para Irlanda, né? Mais precisamente para a Universidade de Limerick. Isso. Conta como é que você escolheu esse destino, assim, que não é tão comum. Não sei se você conhecia algum colega que já tinha ido para a sua universidade. Como é que foi a escolha desse intercâmbio? Perfeito. Não conhecia ninguém que tinha ido. A minha ideia era ir preferencialmente para algum país que que falasse língua inglesa no dia a dia, né? Ou que pelo menos as aulas fossem em inglês. Então isso já acabou cortando uma parte dos países. Eu queria também preferencialmente ir para a Europa, então isso acabou cortando Estados Unidos e Canadá, que a UDESC tinha alguns convênios, e eu gastei bastante tempo abrindo todos os sites, pesquisando bastante sobre todas as universidades que a UDESC tinha o convênio. Eu acabei encontrando lá, meio escondido, a Irlanda, e quanto mais eu pesquisei sobre essa universidade, mais acabou fazendo sentido para mim, e eu acho que acabei acertando na escolha. Antes da gente falar do teu intercâmbio lá, que deve ter sido muito interessante, vamos só explicar um pouquinho para quem está ouvindo. Você foi por meio de um programa da UDESC que é chamado Programa de Mobilidade Internacional Livre, né, que é um programa que não oferece bolsa, diferente do PROME, né, o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, que seleciona alguns alunos por semestre que vão com bolsa. Você foi sem bolsa, mas por um convênio em que você não paga as taxas lá da universidade, né? Como é que foi para você ingressar nesse programa, para ser selecionado no edital? Conta um pouco para as pessoas saberem como é que você fez para conseguir esse intercâmbio. Certo. O primeiro passo é a definição da universidade, né? Que quando você vai participar da seleção, você só pode se inscrever para uma. Então, o primeiro passo eu já tinha definido, gastei bastante tempo escolhendo qual que ia ser a universidade. O primeiro processo é diretamente com a UDESC, né? Antes de você passar para a universidade do convênio. Aí nisso tem algumas coisas, por exemplo, certificado de proficiência de inglês, que são coisas que demoram um pouquinho mais de tempo para fazer, mas o primeiro procedimento é tudo com a UDESC. Assim que a UDESC autoriza que todos os documentos estão ok, você entra em contato com a universidade e você faz todo o processo diretamente com a universidade conveniada. Foi complicado para você em termos de documentação, conseguir vistos, essas burocracias? Como é que foi a sua experiência nisso? Foi bastante, não digo fácil, mas a Universidade de Limerick, ela provia para a gente muitos documentos e muita ajuda, então eles sempre foram muito solícitos, eles tinham uma sequência de checklists, assim, que facilitava muito o trabalho e também, só para dar um exemplo, a universidade que marcou o departamento de imigração na Irlanda, então eu só cheguei lá com os documentos que eles falaram que era para eu levar no horário que eles mesmos agendaram.
Quando você escolheu a universidade, você já sabia que era uma universidade que facilitava a vida do aluno nesse aspecto, ou foi uma boa surpresa que você teve depois de conseguir o intercâmbio? As minhas expectativas estavam altas quando eu fui para lá e eles conseguiram superar. Eu fui então no segundo semestre de 2019, mas desde 2018 eu já estava assim pesquisando bastante sobre isso. Eu ficava com diversas guias abertas no notebook, assim, com todas as universidades praticamente que eu desse que tinha, lendo e pesquisando. E a Universidade de Limerick me chamou muito a atenção por essa atenção que eles têm com os alunos internacionais. Então, desde o site, eles já me passavam essa impressão de segurança que só se confirmou ainda mais quando eu cheguei lá. Na primeira semana, eu cheguei lá uma semana antes, e no domingo e na segunda-feira, a universidade tinha transfer gratuito do aeroporto até as acomodações na universidade, né? Então, inclusive, outra curiosidade é que eu ficava hospedado dentro das acomodações da universidade. Existiam 5 prédios de acomodações dentro da universidade e serviços que também eram incríveis. Então, a universidade, ela provia tudo, sabe? Desde no site da universidade, tinham documentos de como pegar um táxi do aeroporto até a universidade, como se locomover de ônibus, como ir de Dublin, que é a capital da Irlanda, até a universidade. Assim, então, desde esses mínimos detalhes, eles já estavam totalmente atentos. E lá dentro da universidade, no dia a dia, isso só se comprovou com o serviço International Office deles muito atento aos alunos, com diversos eventos de integração, com cafés da manhã, com festas também, com eventos, com jantares, assim, então diversos eventos ao longo do semestre que eram oferecidos dentro do campus, que para promover essa integração e essa troca entre os alunos internacionais e com os alunos irlandeses também. Além de algumas disciplinas específicas que eles tinham lá só para os alunos internacionais. Uma que eu cursei foi Irish Folklore, que era sobre o folclore irlandês, então eles falavam um pouquinho como funcionava. Tinham outras aulas especiais só para os alunos internacionais, como que falavam sobre os esportes deles, sobre Irish Traditional Music and Dance, né, então a música e dança dos irlandeses. Então só alguns exemplos de algumas matérias que eles tinham lá. E a estrutura da universidade em si, como é que era? Qual foi a tua percepção? Incrível, assim, às vezes eu me sentia que eu estava participando de um filme, assim, porque aquelas instalações, aquelas que a gente realmente vê, assim, em filme, assim, os prédios enormes, uma faculdade muito arborizada, com trilhas dentro da universidade, com campos esportivos de esportes que eu nem sabia que existia, que tem alguns esportes gaélicos, que eles chamam, que só se pratica lá na Irlanda, os prédios, as acomodações, então os alunos vivendo dentro do campus, ginásio, biblioteca, assim, eu ficava impressionado, assim, acho que um objetivo que eu tinha colocado para mim era tentar aproveitar tudo que tinha lá dentro, tentei, assim, mas foi difícil conseguir. O que você diria que agregou para você, assim, em termos de matérias, disciplinas mesmo que você fez lá? Perfeito, então acho que além de toda essa troca de cultura que eu tive a chance, tanto com os irlandeses, tanto quanto com os alunos internacionais, um grande ponto foi as aulas que eu tive lá, porque o curso de business lá é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Os 2 primeiros anos, eles são iguais para todo mundo, e no 3º e 4º ano você se especializa, então você escolhe o seu campo de especialização, por exemplo, finanças, marketing, contabilidade, enfim, eu não me lembro ao certo quanto são as especializações. Então eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias que aqui no Brasil provavelmente só conseguiria fazer a nível de pós-graduação. Por exemplo, inteligência de mercado e marketing digital. Então foram matérias bastante específicas, assim, bastante aprofundadas e foi muito interessante, assim, muito aplicada ao mercado. Então eles tinham uma aula geral por semana, palestra assim, de 2 horas, onde na sala tinha em torno de 100 a 200 alunos, né, onde dificilmente os alunos interrompiam aquilo que o professor estava falando. E um outro tutorials em no máximo 15, 20 pessoas, onde é só exercícios. Então você trabalha em grupos e você tem um acesso mais fácil ao professor. Então eles dão vários horários para esses tutorials, você escolhe o seu e vai nesse mesmo semana. Em relação ao país e a cidade lá onde você ficou, em Limerick, né, o que você pode contar para a gente lá da tua experiência?
Eu fiquei bastante impressionado também com a cultura irlandesa, né? Então, a Irlanda é uma ilha, né, de em torno de 6 a 7 milhões de pessoas, onde a capital Dublin tem 1,5 milhão. Então, Limerick é uma cidade de quase 100 mil habitantes, assim, bem interiorana daquilo que a gente vê na Irlanda, na TV e nos filmes. Um povo, assim, muito aconchegante, muito receptivo, né? Bem aquilo que a gente imagina, um pub a cada esquina, o pessoal sempre se divertindo, sempre tocando música. E a Irlanda é um país muito fácil também de tu estar se deslocando, estar viajando. Então, praticamente em 3 horas você cruza o país, né? Então, com um ônibus que eu pegava dentro da universidade, eu tinha a chance no final de semana de conhecer várias cidades do interior. E muita cerveja também, não? Bastante cerveja. Vou ter que admitir que é difícil acompanhar os irlandeses. Ir num pub irlandês é uma experiência assim bastante interessante. Eles são um povo assim muito alegre, sabe? Então é muita música, muitas conversas. Tem um negócio que eles chamam lá de storytelling. Então, às vezes, em vez de só música, pessoas contando histórias, né? Eles têm um folclore muito rico, assim. Então, ir no pub é sempre uma experiência bastante divertida, assim. Me parece que na universidade também você tem uma diversidade ali de atividades, além das aulas, né, de que você pode participar. Conta um pouco como é que é isso. Então, como na ESAG a gente tem Enactus, tem ESAG Júnior, tem o Clube de Finanças, por exemplo, que a gente chama de clubes ou sociedades, lá na Universidade de Limerick eles têm entre 70 e 80 clubes e sociedades. Então você pode se inscrever naquelas que fazem mais sentido para você. Então você tem desde clube de empreendedorismo, a clube de astronomia, a clube de esportes, a clubes de cada esporte que tu imagina, assim, das mais diversas coisas que você pode imaginar tem lá. Então você se inscreve, eles têm um Open Day que você pode conversar com todos esses clubes e sociedades que eles estão lá expondo, querendo recrutar pessoas. Então você paga uma taxa de inscrição, se não me engano era de 5 euros para se inscrever, você participa durante o semestre dessas atividades, que também foi um extra muito legal. Tem a Sociedade dos Alunos Internacionais, lá que é uma sociedade muito forte, se não me engano é a maior sociedade lá, que promove muita integração entre os alunos internacionais lá. E eles mesmos que organizam viagens para o interior da Irlanda. Então, por exemplo, eles faziam dia de inscrição para a viagem que ia acontecer no final de semana até quarta-feira. Então, ia lá numa quarta-feira, eu pagava no máximo 10 euros, né, como eles eram subsidiados também pela uma universidade, as atividades dos clubes e sociedades. Então eu chegava lá sábado de manhã, entrava no ônibus e ia conhecer alguma cidade assim que o pessoal mesmo da organização lá fazia o planejamento. Então isso foi muito legal, facilitou muito a minha experiência lá na Irlanda. Mas me dá a impressão, então, que todos os alunos participavam de alguma dessas atividades, é isso? Tinha um engajamento geral, assim? Isso, é difícil conhecer alguém que não participava de alguma, sabe, clube ou sociedade, porque como a maioria das pessoas morava dentro do campus, né, a tua vida girava toda ali em torno da universidade, né, então você só precisava sair da universidade, ficava um pouquinho afastado do centro de Limerick, caso você precisasse de alguma coisa assim muito especial. Então tinha toda uma vida rodando lá. Então você acabava participando dessas outras atividades para conhecer pessoas que têm os mesmos interesses com você, para ter novos aprendizados, para ter experiências com lideranças, assim. Então eu achei isso bastante fascinante. Qual foi o impacto que essa experiência teve para você, tanto no campo profissional como no pessoal? Até difícil mensurar o quanto que a gente evolui, né? Mas agora ir para um país com uma cultura completamente diferente, onde você não conhece ninguém e você tem que criar conexões lá, foi uma experiência bastante especial, assim. Eu acho que essa troca que você tem com pessoas de diversos países que estão lá, em termos de o quanto isso te agrega, assim, é uma coisa que até é difícil mensurar, sabe? Entender a realidade das outras pessoas, ver como é que funciona a vida em outros lugares. Então acho que nesse termo pessoal, até mesmo agora, né, tenho amigos que mantenho contato até hoje lá e sei que se porventura eu for voltar para lá, sei que eu posso visitar essas pessoas. Do ponto de vista profissional, então além de eu ter melhorado muito o meu inglês, né, só queria abrir um parênteses aqui, o inglês britânico ou irlandês é bem diferente do inglês americano que a gente está acostumado, acabei tomando um susto quando eu cheguei lá no começo, mas depois foi, mas mesmo assim melhorei muito o meu inglês, tenho uma experiência de intercâmbio agora no meu currículo e com matérias totalmente aplicadas no mercado, né, então eu tenho aqui até agora o material das aulas que eu cursei lá, que eu sei que se eu for trabalhar numa empresa, posso literalmente usar
esses materiais que eu tenho que é muito aplicado ao mercado. Que dicas você daria assim, para quem está pensando em fazer um intercâmbio no exterior? E a minha principal dica é estar muito certo da onde você quer ir. Então, como eu falei antes, desde 2018 eu já estava, mais de um ano antes de eu ir para o meu intercâmbio, eu estava estudando nas universidades. Então, quando eu decidi, não restavam dúvidas para mim que eu queria fazer intercâmbio lá. E eu fui dar os pré-requisitos, principalmente do termo de certificados de língua estrangeira, que isso é uma coisa que demora, você tem que estudar, marcar data para a prova e demora até sair o resultado, então isso é uma coisa que tem que começar a pensar um pouquinho antes. Eu acho que esses são os dois principais pontos. Depois disso, se você quiser, se você está motivado, a UDESC ajuda bastante esse processo, o pessoal da secretaria me auxiliou bastante, então foi só dependia de mim realmente para fazer acontecer. Tá bom, João Pedro, eu agradeço muito aqui a entrevista para o podcast Intercâmbio. A gente conversou com o João Pedro Pellicer Stakonski, aluno de Administração Empresarial da UDESC, que fez intercâmbio pelo Programa de Mobilidade Internacional Livre da UDESC, aquele programa sem bolsa, mas sem pagar lá a mensalidade, a taxa da Universidade da Europa. Ele fez esse intercâmbio na cidade de Limerick, na Irlanda. Se vocês ouviram agora toda a conversa aqui, ele voltou muito satisfeito. João Pedro, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição também, se alguém quiser tirar qualquer outra dúvida um pouco mais específica, fico à disposição aí do pessoal. E segue a gente também no Instagram, no @intercâmbiopodcast, tudo junto. Lá também tem informações não só sobre o que rola no podcast, mas também muita coisa legal para quem pensa em fazer intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Segue a gente. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.